Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao desafio Vencendo a Depressão em 30 Dias. Eu sou a Silvana Mara e eu estarei aqui com vocês durante esses 30 dias para ajudar vocês a vencer a depressão, a esse processo de vencer a depressão em 30 dias. Então, nesse canal, nós vamos ter aqui meditação diária para que você possa acordar e ouvir a meditação, afirmações e declarações para que você possa ir reprogramando a sua mente, reescrevendo na sua mente mensagens mais positivas e de fé. E vamos lembrar que na nossa batalha contra a depressão, nós não podemos riscar Deus dessa equação. Então nós vamos estar aqui todos os dias para motivar, para caminhar com você, para orar com você, para meditar com você, a fim de que você nesses 30 dias tenha sua mente transformada pelo poder da palavra de Deus e pelo conhecimento. Seja bem-vindo a este canal, já vai deixando aí o seu like, se inscreva no canal. E sempre esteja atento na descrição do vídeo, eu vou estar deixando também alguns links de alguns vídeos importantes que você pode estar assistindo. Bem, vamos lá, vamos falar um pouco sobre o que é a depressão. Bom, você está aqui porque você está sofrendo com a depressão. A palavra depressão vem do latim, que quer dizer enviar, empurrar para baixo. Se você estiver dirigindo, chega numa determinada faixa da rua, há uma depressão, há uma queda, uma lombada. Ali chama-se também depressão, rebaixar, né? Quer dizer rebaixar. O que eu vou estar te ensinando aqui? Vou estar te ensinando a construir uma muralha ao redor, uma muralha na sua forma de pensar, no seu processo de pensamentos, para terminar com pensamentos que te levam à depressão. E vou te ensinar como construir um muro. Nós vamos estar construindo um muro. E como que a gente constrói um muro? A gente coloca tijolinho por tijolinho. Então não adianta você querer vencer a depressão numa socada só. Você tem que ser paciente. Assim como você levou anos para chegar nesse estado depressivo, nós vamos juntos, passo a passo, caminhar, edificando essa muralha ao redor dos seus pensamentos, protegendo seus pensamentos. Os pensamentos geram emoções, então protegendo o pensamento, você também está protegendo o seu coração, as emoções que saem do seu coração. Proteger o pensamento, proteger emoções, você está protegendo o resultado do seu dia a dia. Como você está colhendo essas coisas no seu dia a dia. A pergunta que eu te faço é: a depressão ela é igual para todos? O que você acha? Você acha que a depressão é igual para todo mundo? Aquilo que pode conduzir você a um processo de depressão, a um estado deprimido, pode conduzir a mim a um estado deprimido? Não. A depressão ela não é igual para todos. Cada pessoa que sofre de depressão, eu tô lendo, viu, gente? Cada pessoa que sofre de depressão, ela tem uma história para contar. O que pode desencadear a depressão numa pessoa, nem sempre vai desencadear a depressão em outra pessoa. Então é normal as pessoas que sofrem com a depressão terem pensamentos negativos? Sim, é normal. Digamos que aí 99% das pessoas que sofrem com a depressão hoje, elas são atacadas ou elas são consumidas por pensamentos negativistas, pensamentos derrotistas. E qual que é o padrão de pensamento negativista ou derrotista? Normalmente, pessoas em estado de depressão, elas não têm só um pensamento negativo. Elas têm uma sequência, né? Elas têm, às vezes, aquele pensamento negativo principal, mas alimentado por um pensamento coexistente. Normalmente é mais de um pensamento. Você começa pensando negativo numa área e vai puxando outra, de repente você está toda enrolada pensando em várias coisas negativas, derrotistas, no seu dia a dia.
A pergunta que eu quero te fazer é: você crê que a depressão tem cura? Eu creio, porque eu venci a depressão. Eu venci a síndrome de burnout, ou burnout, que normalmente dá em professores. Eu tive uma síndrome terrível em 2009. Durante 2 anos eu lutei contra a síndrome de burnout. Na verdade, no começo eu sucumbi, eu deixei a coisa tomar conta, eu entrei naquele estado que todo mundo que tem essa síndrome fica, cada um reage de uma forma, mas eu fiquei com pânico de pessoas, eu não queria ir em lugar público, eu não queria conversar com pessoas, eu não queria que pessoas viessem aqui em casa. Eu me tranquei por 2 anos. Aí depois de 2 anos eu falei, gente, eu não posso ficar dessa forma. E eu também comecei a achar, porque as pessoas ao meu redor, né, falavam na minha cabeça que eu estava ficando louca. E isso não ajudou em nada. Imagina a gente com esse estado depressivo, você vendo o mundo de cabeça para baixo, de uma perspectiva negativa, ruim, e tendo pessoas ao seu redor para encher o saco, para falar que você está ficando ruim da cabeça. Em momentos de crise, a pessoa, ao invés de parar e cuidar de você, falava assim: você tomou seu remedinho hoje? Aquele ar de ironia, como se você não tivesse tomado seu Gardenal, remédio para loucura e aquela coisa toda. Na verdade, as pessoas ao redor daquelas pessoas que estão em depressão não contribuem muito, não. Se você está passando por isso, você sabe o que eu estou dizendo. A gente vai encontrar principalmente pessoas que nós amamos, que dividem a casa conosco, que dividem a cama conosco. São dessas pessoas que a gente ouve mais palavras abusivas e não entendem o processo que a gente está passando. Aí o que já era ruim fica pior, porque aí você entra também numa crise de relacionamento. A boa notícia é que eu venci, eu superei a depressão, eu superei a crise, a síndrome de burnout, e você também vai superar. Então vamos aqui hoje no que eu quero abordar com você. Para eu entrar no estado de depressão, como que eu entro, como que você entra no estado de depressão? A gente tem um passo a passo, né? A gente, para entrar em estado de depressão, a gente não fica deprimido porque acordou e já acordou deprimido. Não, tem um processinho. A gente passa por um processinho. Qual que é o seu processo? Qual que é o seu passo a passo para você entrar no estado de depressão? Normalmente, esse passo a passo aí, a gente tem assim, tem um pensamentinho que vem, aconteceu alguma coisa no dia, você começou a pensar às vezes na morte. Lá em Belo Horizonte as pessoas falam na morte da égua, pelo menos falavam quando eu morava lá. Você está pensando na morte da égua, você está pensando bobeira. Aí aquele pensamentinho negativo começou a mexer com as suas emoções, aí te lembrou de outras situações ruins, de outras éguas que morreram. Aí você vai puxando, você começa a seguir um passo a passo. Então primeiro você começa com um pensamento negativo, ruim, depois você pega e continua, vai para as emoções, começa a pensar em pessoas que te ofenderam. Dali a pouco você estava com o corpo certo, começa a encabrunhar, começa a encurvar o corpo, se está comendo, põe a mão na cara, se está assistindo televisão, faz assim. Ou então a gente já fica com tédio olhando para a vida. E aí enquanto você está com a mão na cara aqui em estado de tédio, tem um monte de lorota acontecendo aqui na sua cabeça. Qual é o seu passo a passo para ficar deprimido? Outra coisa, começa a olhar dentro de casa e a gente começa a olhar daqui. Se for mulher, né? Homem não liga para essas coisas não, mas se você é mulher, tá me ouvindo, você olha dentro de casa, um parafuso tá torto na parede ou caiu. Ah, eu preciso arrumar aquele parafuso. Ah, o piso soltou o rejunte. Ah, minha casa tá sem piso, a janela tá com a vidraça quebrada, quebrou a fechadura da porta, o banheiro tá pingando. Aí você começa com a sua lista. Eu preciso disso, eu preciso daquilo outro, eu preciso daquilo outro. Se você sentar e fizer uma lista de todas as coisas que você acha que precisa,
você vai entrar em depressão, porque esse seu eu preciso de, ou a casa precisa de, a parede precisa de, o carro precisa de, são demandas sobre a nossa vida emocional e financeira que naquele momento nem sempre a gente pode socorrer. Então essas demandas financeiras, essas demandas, essas pressões dessa lista do inferno, eu falo que é lista do inferno porque Deus me livre e guarde. Eu fiz uma lista esses tempos, deu 45 eu preciso, e eram as coisas que estavam me deprimindo. Eram coisas que estavam inacabadas aqui em casa. Chegava no portão da frente, parede, o pedreiro rebocou pela metade, deixou uma parte sem rebocar, foi embora. E depois que ele foi embora, gastou o material, eu não tive como chamá-lo para terminar e não comprei outro material. Vai do outro lado da casa uma coisa. Eu sei que eu fiquei com uma lista aqui de eu preciso de 45 coisas. E aquilo me deprimia, porque todo dia de manhã eu olhava para aquilo e não estava olhando para o que estava pronto. Cara, tu tens uma casa, você tem uma casa, a casa está funcionando, tem teto sobre a sua cabeça, tem porta para fechar para ladrão não entrar, tem muro, a tua casa está pronta, uma trinquinha na parede não pode ser motivo para você ficar deprimido e ficar preso nessa lista do eu preciso. Começa a olhar para as coisas que você já conquistou, que você já tem, e começa a agradecer a Deus. Senhor, ainda que eu ache que precise arrumar esse parafuso, eu te agradeço por essa parede, que não estaria aí se o Senhor não tivesse dado forças, se o Senhor não tivesse dado as finanças, se o Senhor não tivesse dado o emprego, que garantiu que essa parede estivesse aí. Agora esse parafuso, esse piso que precisa arrumar é um detalhe, mais cedo ou mais tarde eu vou arrumar, mas por enquanto, Senhor, eu te agradeço pela parede, não só essa parede, te agradeço pela casa, te agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado. Começa a mudar o foco, esquece essa lista de eu preciso e faz uma lista em cima dessa lista de eu preciso, de uma lista que é aquilo que você já tem, e começa a agradecer a Deus, começa a louvar a Deus pelas coisas que você já conquistou. O que é que você acha que precisa? Substitui esse eu preciso por gratidão por aquilo que você já conquistou. Faça uma lista pelo menos de 20 coisas que você pode agradecer a Deus todos os dias pelas suas conquistas. Outra coisa que coloca-nos em estado de depressão, que a gente fica assim pensando na vida, é os nossos desejos. O que eu quero? Eu quero isso, eu quero aquilo outro. E nem sempre esses desejos podem ou estão em nossas condições no momento de serem apaziguados, de serem supridos. Precisamos aprender a abrir mão do eu quero e começar a centralizar mais no que eu já conquistei. Uma coisa eu quero, mudar esse estado emocional de depressão. Uma coisa eu quero, me sentir feliz, estar feliz. E uma outra coisa que eu quero, agradar a Deus no meu dia a dia. Então eu não posso, se eu quero agradar a Deus, esse estado de depressão, ele tem uma raiz. A principal raiz do estado de depressão, de acordo com as escrituras, em Isaías 61, versículo 3, ele vai falar que Deus nos deu vestes de louvor ao invés de um espírito deprimido, na Nova Versão Internacional, NVI, fala disso. Deus nos deu vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. A raiz, o segredo para vencer a depressão está aí. O que é vencer a depressão? Por que eu estou em estado de depressão? Porque eu esqueci do principal fator, gratidão. Louvor quer dizer agradecer, elogiar. Você tem elogiado Deus pelas suas conquistas? Você tem elogiado as pessoas que estão ao seu redor pelas coisas boas que elas têm feito para você? Qual é o seu nível de gratidão? Gratidão em todas as esferas. Eu fiz uma lista de gratidão, acho que está aqui na minha frente. Eu comecei a fazer uma lista de gratidão. Eu me propus a fazer uma lista de 300 coisas pelas quais eu estava feliz. Pelo qual eu louvava ao Senhor. E eu fui longe, eu cheguei nas minhas 300 listas de gratidão. Faz
faz isso, começa a pôr no papel as coisas que você agradece a Deus por. Senhor, eu te agradeço por. Senhor, eu te agradeço pelo. À medida que você começar a fazer uma lista diária, eu tô falando diário, nem foi no final do dia, no começo do dia, o ideal é na parte da manhã. Faz uma lista das coisas que Deus fez na sua vida e que está fazendo. Comece a ser grato. O primeiro fator para começar a mudar nosso estado de depressão para um estado de uma vida mais feliz é vestes de louvor. E como é que eu ponho minhas vestes de louvor? Daí tem aquele crente que fala, Senhor, eu declaro que eu estou vestindo agora vestes de louvor. Sai dessa vida. Você vai ficar declarando que está vestindo veste de louvor, mas não abre a boca para agradecer a Deus em atitude de gratidão todos os dias, pelo menos por 30 coisas que Deus te deu todos os dias. Começa agradecendo pela unha do pé, você não tem o que agradecer. Eu estou muito deprimido, não tem nem pelo que agradecer. Começa agradecendo que você tem boca para estar reclamando. Começa agradecendo que você tem olhos, que você tem ouvidos, que você tem uma boa audição. Agradece pela unha do pé, que está perfeita. Agradece pela unha da mão. Agradece pelas mãos. Agradece que você tem seus braços, suas pernas, que te levam aos lugares que você precisa ir. Agradece que você tem gato, que você tem cachorro. Agradece pela vida. Para com esse negócio de ficar olhando para baixo, olhando para as coisas negativas. Vamos pegar nossa parabólica, sintonizar nossa parabólica com as coisas que são do alto. Começa a agradecer. Gratidão, põe a sua veste de gratidão. Como que você vai vestir a sua veste de gratidão? Começa pela manhã, agradecendo item por item daquilo que Deus te deu. A promessa de Deus é para nós, que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a proclamar boas novas aos quebrantados e a pregoar o ano aceitável do Senhor. A pôr sobre todos os que de luta em Sião estão, uma coroa ao invés de cinzas, vestes de alegria ao invés de um espírito angustiado, ou vestes de louvor ao invés de um espírito deprimido. É promessa. Depressão tem cura, mas começa aqui. Começa com uma mudança de atitude. E a primeira raiz que nós vamos tratar com relação a pensamentos depressivos é você se vestir de louvor, vestir-se de gratidão. Faz uma lista. Eu fiz a minha lista aqui de 300 coisas para agradecer a Deus. E todos os dias, claro que eu fiz mais, né, gente? Isso aqui foi só no começo, quando eu estava focando mais nas coisas que Deus fez. Faz uma lista diária de 30 coisas que o Senhor tem te dado. Acorda, ao acordar, ao abrir os olhos pela manhã, você vai dizer assim, Senhor, eu te agradeço porque este é um dia que o Senhor me fez. Dia de alegria e de cânticos. Eu vou me alegrar no Senhor. Se você está achando difícil alegrar em alguma coisa, alegre-se no Senhor da tua salvação. Começa por aí. E aqui eu termino aqui nesse momento chamando essa reflexão. Vestes de louvor ao invés de um espírito deprimido quer dizer agradecer. Começa a agradecer por tudo, até mesmo pelas lutas. Agradeça a Deus. E tenha um bom dia. Nós nos vemos amanhã no nosso segundo dia da jornada Vencendo a Depressão em 30 dias. Fica com Deus. E daqui a pouco, no próximo, tem uns vídeos aí que você pode clicar, que nós vamos estar fazendo a nossa oração do dia. Tenha um bom dia, fica com Deus, até mais.